bonito, né? Quando no estudo que nós estávamos estudando, né? No mês de abril, o ensino, a gente estudou, e aí Bruninha mandou para o meu privado, né, a foto com o caderninho, né, assim, ela anotando. Eu sei que a pastora Cris tem esse costume também, né, assim, de tá anotando, né, assim, as nossas campanhas, ela sempre tem anotado, né, tem trazido esse estudo. Então, é escola dominical, né, então, assim, é bom você, né, ter lá o teu caderninho de estudo, tá anotando, porque muitas vezes a gente vai, né, passar por algumas adversidades e muitas vezes a gente pode até ir lá lembrar, né? Então, hoje nós vamos estar estudando acerca do medo, né? E eu procurei esse texto, esse tema, porque justamente nos momentos que todas eu sei, né? Nesse momento que nós estamos, Pai de Jesus, Alda, que nós estamos vivendo, então isso está muito aflorado, né, na vida de tanto de qualquer pessoa. E aí a gente precisa ter um entendimento que, como ser humano, né, assim, existe em nossas vidas sentimentos, emoções que, mesmo convertidos, mesmo transformados, mesmo salvos, ele não nos abandona, mas esse sentimento será moldado, será transformado em nossa vida, né? Então, nós vamos falar, porque esse sentimento de medo, né, é inerente, é característica de todo ser humano. Isso é comum de um ser humano ter. O que a Bíblia vai falar a respeito do medo é o medo que vai nos paralisar. E mais na frente a gente vai falar nesse assunto, tá certo? Então vamos estudar hoje o que a Bíblia diz a respeito do medo. Como o cristão deve se comportar diante desse sentimento, porque esse sentimento, o fato de você se converter, ele não vai ser arrancado da tua vida, ele vai ser lançado, mas esse sentimento de sempre e sempre, ele vai estar movendo na tua vida, e aí você precisa entender o que a Bíblia diz e como o cristão deve se comportar quando esse sentimento que é dentro do ser humano, de qualquer ser humano vivo, né, assim, até do animal irracional, o medo é inerente, é uma característica de o ser vivo. E como nós cristãos vamos nos comportar diante desse sentimento, né? Quando o medo pode ser benéfico em nossas vidas e quando ele pode ser prejudicial em nossas vidas. Então, para quem está anotando aí, anotaram, perderam alguma coisa para que a gente possa repetir, porque eu sei que a pastora Cris, né, Bruninha tá aí anotando, outras pessoas se quiserem anotar, né, assim, todas conseguiram anotar, porque aí eu repito, se você quiser que eu repita, eu vou repetir para que você anote tudinho e não perca. Estou esperando aqui o retorno, eu acho que entrou Rochila, não foi? Paz do Senhor, Rochila, seja muito bem-vinda. Todas conseguiram anotar para eu dar continuidade? Certo. Então, a gente vai tratar, certo, pastora Cris? A gente vai tratar o assunto sobre o que a Bíblia diz a respeito do medo. Esse é o primeiro ponto que nós vamos estudar. O que a Bíblia diz a respeito do medo. Vou repetir. O que a Bíblia diz a respeito do medo. Como o cristão
deve se comportar diante deste sentimento? Como o cristão deve se comportar diante desse sentimento? Quando o medo pode ser benéfico em nossas vidas e quando ele é prejudicial às nossas vidas. Ok? Todo mundo anotou agora? Todo mundo anotou agora? Posso dar continuidade? Todos anotaram? Ok, certo. Então, o que é um medo? O que é o medo? Entendemos, até pela pergunta, né? A segunda pergunta, como o cristão deve se comportar diante desse sentimento. Então, medo é um sentimento, ou seja, ele não é uma pessoa, ele não é um estado, ele não é algo palpável. Ele é um sentimento, ele é um estado afetivo que suscita pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita a consciência, temor, ansiedade irracional ou fundamentada em um receio. Tudo isso é um sentimento que muitas vezes nós vamos ver que alguns cristãos, por ler a Bíblia e a Bíblia mostrar claramente, porque esse estudo não é te dando respaldo para que você sinta medo e tipo, nossa, agora estou aliviado, porque a pastora disse que eu posso ter medo, não é? Não, querido, veja bem, o medo é um sentimento que é comum para todo ser humano, certo? Por isso que a gente vai falar a respeito do que a Bíblia diz, como devemos nos comportar diante do medo, como o medo pode ser tanto benéfico como também prejudicial na nossa vida. Porque, como o medo é um sentimento, mas ele pode trazer benefícios para nossas vidas, como também ele pode ser prejudicial. O medo que a Bíblia vai falar e vai nos ensinar e vai tirar das nossas vidas é um medo que vai nos paralisar, que vai nos prejudicar. Esse medo, não é? O crente não pode ter. Mas o medo comum, o medo benéfico, né? Por exemplo, quando a gente vai ver a respeito do significado, do que é o sentimento estudado, você vai ver que o medo é uma espécie de estado de alerta na nossa vida, né? É muito importante para a sobrevivência do indivíduo. Querido, ninguém pode estar isento do medo. Por quê? Porque o medo é um estado na nossa vida que ele nos alerta. Por exemplo, se você colocar sua mãozinha no fogo, a tendência não vai botar a mão no fogo e você fica, né? O que é isso? É um sentimento de medo. Por quê? Porque ele vai te alertar de dizer, não coloque a mãozinha no fogo, porque senão você vai se queimar. Isso que você está fazendo vai ser prejudicial a você. Portanto, o medo, ele é um alerta em nossa vida, como se fosse uma defesa. Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, mesmo nós sendo crente, sermos salvos na pessoa de Jesus,
o que é que move, qual o sentimento que move a nossa vida para que a gente, não é questão de atenção, mas porque o medo é um sentimento tão, como eu posso dizer assim, tão natural do ser humano que às vezes a gente não percebe, né, assim, que algumas das nossas atitudes são ativadas, né, pelo o medo, não é? Por exemplo, a gente vai atravessar uma pista, né, movimentada, cheia de carro. O que é que nos faz a gente ter atenção de olhar para um lado, olhar para o outro? Aí você deve estar respondendo aí. Claro, né, pastora? Para a gente não bater no carro. Mas o que é que faz você ter atenção? O medo. Ele vai ativar em você um sentimento de você prestar atenção, de olhar para um lado, olhar para o outro. Porque se você atravessa, se você não tem medo, você vai atravessar. E o que isso vai causar? Isso vai causar, né, um acidente em você. Você pode morrer, pode sofrer um acidente e ficar muito machucado, né, quando não morre. Por quê? Porque o medo, em alguns casos, ele serve como alerta em nossa vida. Ele existe em nossa vida para trazer a ausência do medo. Pode expor uma pessoa a uma situação de risco. Sem a presença do medo, não seríamos capazes de medir as consequências dos nossos atos, não é? Que poderiam acabar em algumas tragédias em nossas vidas, como eu anteriormente estava dando um exemplo, né? Ou seja, a ausência do medo, né, na nossa vida vai fazer com que a gente seja exposto a situações de risco que pode ser prejudicial à nossa vida. Por exemplo, não acidente, mas quem estuda, não é? Quem está na faculdade, uma pós-graduação, ou está terminando os estudos, qual o sentimento que te leva a estudar para que seja ativado em você esse sentimento de você precisar estudar? Por quê? Porque se você não estuda, você vai tirar nota baixa, e se você tira nota baixa, você vai ser reprovado. Então, esse sentimento, a ausência dele, por exemplo, não tenho medo, eu estou dizendo porque eu já vi, né? Assim, pessoas que, eu não estou nem aí, se eu passar, passei, se eu não passar, não estou nem aí. A ausência do medo faz com que aquela pessoa seja exposto àquela situação de risco, não é assim, não estou falando risco aqui de vida, mas risco de ser reprovado pela falta da ausência do medo, ou seja, o sentimento que vai ativar na vida dela a um alerta, a um estado de atenção para que ela, né, possa estudar, para que esse sentimento, essa situação de ser reprovado não chegue na sua vida, tá certo? O que preocupa é o medo exagerado, é aquele medo prejudicial, tá certo? Que a Bíblia vai estar nos ensinando, vai estar nos mostrando que o verdadeiro crente, ele não pode deixar que esse sentimento domine a sua vida. Por quê? Porque o sentimento de medo é comum do ser humano, foi criado por Deus em nossas vidas como defesa na nossa vida, para não nos expor, né, ao perigo. Mas também, querido, Deus não deseja para a minha vida e para a sua vida que eu e você tenha um medo exagerado que vai trazer prejudicar a sua vida. O medo pode paralisar e impedir que vivamos o que Deus planejou
para nós. E eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia aí, para que você pudesse acompanhar comigo. Observe quando o medo é favorável em nossa vida, não é algo prejudicial. Abra aí, por gentileza, Salmo 51. Salmo 51. A confissão do pecado de Davi. Vocês estão conseguindo me acompanhar? E para mim ficou a tela parada. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, estão conseguindo acompanhar, se estou falando muito rápido, se eu estou conseguindo ser compreendida. Só me dá um retorno se vocês estão me ouvindo direito. Sim, obrigada, Jana. Abre aí Salmo 51 e o Salmo 51 e amém, Deise, obrigada, minha flor. Salmo 51 e o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Esse medo de Davi, ele tinha pecado, tinha desobedecido ao Senhor, tinha adulterado com a mulher de Urias, não é? E Davi teve o sentimento que não está escrito medo, mas entendemos pela palavra, porque ele diz o quê? Não retires de mim a tua presença. O medo da ausência da presença de Deus sobre a vida dele. Então, muitas vezes, o medo, ele é favorável. O medo é um sentimento que vai estar presente sempre na nossa vida e que muitas vezes ele vai nos levar a um temor, vai nos levar a uma precaução, vai nos tirar de um estado de perigo, né, para que nós venhamos a obedecer. Esse é um texto que falou muito forte no meu coração, porque muitas vezes entenda em nome de Jesus, por favor. Não estou fazendo apologia, não estou dizendo que você está certo em ter medo, porque o medo não pode te dominar. O medo não pode te dominar, mas o medo ele é constante na nossa vida. Nós vamos aprender, né, como nos comportar diante desse sentimento. Nós vamos saber controlar esse sentimento e utilizar ele em nosso favor. Ou seja, o medo de perder a presença de Deus leva a Davi a confessar o seu pecado, a se arrepender do que ele havia feito e desejar, né, obedecer a Deus para que a presença de Deus não fosse retirada da sua vida. Todos estão compreendendo? Todos estão entendendo que eu não estou dizendo que o fato de você ter medo tá certo. Não. Esse é um sentimento que todo ser humano, todo ser vivo tem. Aí você pode dizer assim, mas só é um animal racional? Não. Por exemplo, um cachorrinho. Quando você, né, faz que vai dar no cachorrinho, o que é que ele faz? Ele dá aquele pinotinho para trás, não é isso? Ele, o quê? E ele é um animal irracional, mas ele leva ao quê? A se retrair. Ou seja, se defender para que o dono ou qualquer pessoa bata, fira, não é isso? O medo de ser ferido, tá certo? Então, o que é que ele faz? Ele corre, ele vai embora, ou seja, ele se
defende. Então, esse medo, que é esse sentimento que vai nos levar também a nos proteger do perigo, né? Esse medo é normal, é natural. O que a Bíblia reprova, né? E o que Deus reprova é o medo prejudicial, o medo exagerado que todo mundo tem. Quando a gente vai olhar alguns textos bíblicos, que a gente vai hoje passear em muitos textos, nós vamos observar Deus sempre falando sobre o medo, nos incentivando. Por quê? Porque esse é um sentimento que todo ser humano, não existe. Pode ser deixa eu ver, pelo menos para mim ele é referência, pastor Luciano Subirá. Ele vai ter o sentimento de medo, porque isso é do ser humano. E só que nós, com a experiência, com a intimidade com Deus, nós vamos saber controlar esse medo. Ou seja, nós muitas vezes vamos usar esse sentimento em nosso favor, como Davi. Davi usou o sentimento de medo, de perder a presença do Senhor, a levar a ele ao quê? A um nível de obediência, de arrependimento. Por exemplo, eu tinha... eu me lembro muito, Cleidinha falava assim para mim, né? Eu me convertia porque eu tinha tanto medo do inferno. Tinha tanto medo do que falava do inferno. Ela pode testificar, né? Assim, ela dizia isso muito para mim. Ou seja, né, assim, porque o crente quando fala, né, a Bíblia, na verdade, fala, né, assim, lago de fogo, né, de enxofre, tá, ranger de dentro, dor e aquele sofrimento. Mas você observa que existem pessoas, querido, que não têm esse sentimento de quando você morrer, para onde você vai? Nem se preocupa. Menino, quando morre se enterra. Não acredita, não como os espíritas, uma vida pós-morte, né? Ou seja, que vai reencarnar, que vai estar sendo gerado em outra pessoa. Não, eu não estou falando isso. É de uma vida eterna que Deus tem preparado para mim e para você. Para aqueles, querido, que com um sentimento de medo, de ir para o inferno, de rejeitar ao Senhor Jesus, entende o plano da salvação, o amor sacrificial de Jesus e se converte verdadeiramente. Não pelo medo, eu vou me converter para eu não ir para o inferno. Porque Deus que conhece o coração sabe se verdadeiramente você se entregou e se rendeu para eles. Esse ponto todo mundo entendeu? Deu para compreender? Né? Se não está, como a escola dominical é participativo, você diz aí, né? Porque aí a gente tenta explicar de uma outra forma, tá certo? Queria que você estivesse aí participando comigo, tá certo? Posso pular para um outro texto, né? Foi compreendido? Amém, tá certo? Então, quando o medo pode ser benéfico, né, nas nossas vidas? Abre aí também Números capítulo 13. Números capítulo 13. Amém, Alda? Eu sei que vocês, né, assim, não tem um pouco da compreensão, né, mas eu creio que vocês não vão estar entendendo que, assim, ufa, agora eu estou aliviada, eu posso ter medo, porque a pastora disse que medo é comum. Não. Esse estudo é para trazer a você o entendimento que esse sentimento não pode dominar a tua vida. Abre aí, por favor, Números capítulo 13 e o versículo 26 até o versículo 31. Vai dizer assim: aqui a gente viu Davi, o medo que levou, né, a Davi
esse medo benéfico, ou seja, o medo de pecar, de desobedecer a Deus e levar a um nível de obediência, ok? Esse medo é benéfico na nossa vida. Quando o medo se torna prejudicial em nossa vida e nos leva a, deixa eu ver aqui, nos impede, né, que nós venhamos a alcançar, não é, o que Deus tem preparado para a nossa vida. O que acontece? Vamos ler. Versículo 26 de Números, capítulo 13. Todos acharam? Todos acharam? Números capítulo 13, versículo 26 ao versículo 30. Vai dizer assim: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relato a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá está é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem lá no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo, calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, qual fomos em missão de reconhecimento, devora o que nelas vive. Todos os que vivemos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Esse medo do que eles tinham visto impediram de que eles enxergassem a promessa de Deus. Caleb e Josué era um dos 12 líderes do povo que Moisés escolheu de cada tribo para ir lá e espiar, né, a terra que o Senhor havia prometido para dar para eles. O fato de Deus prometer de dar a terra não quis dizer que o Deus não relatou para eles, né, que lá estavam habitando os gigantes descendentes de Anak, aquele gigante que Davi derrotou, né? Então, descendentes deles moravam lá, estavam estabelecidos lá. Mas Caleb, a Bíblia vai dizer que Caleb, quando a gente vai lá para Josué 14, do 6 ao 13, nós vamos ver quando Josué vai demarcar a terra e vai entregar a terra, Caleb vai dizer: olha, naquele dia em que Moisés, servo do Deus Altíssimo, nos enviou para lá, para a gente espiar a terra, tu viste que eu fiz calar o povo, eu não concordei com ele. Ou seja, na vida dos outros 10 líderes,
foi ativado um medo diante daquilo que eles estavam vendo, que era prejudicial à saúde dele, à vida deles. Ou seja, veja o que ele diz: nós não podemos ir para lá. O medo que paralisou a vida deles. Ou seja, Deus tinha dado a ordem, Deus tinha dado a eles aquela terra, Deus tinha prometido a eles aquela terra. E o que é que eles fazem? Quando eles chegam lá, o medo toma conta, esse sentimento toma conta da vida deles, ao ponto de eles querer renunciar, querer deixar aquilo que o Senhor prometeu para a vida deles. Caleb, com esse sentimento de medo, mas ele não foi ativado nesse momento na vida de Caleb, porque Caleb e Josué estavam olhando para a promessa. Ele estava contemplando tudo aquilo que Deus tinha falado e que era verdade. Ou seja, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, que os seus frutos são grandes. Ou seja, quando Caleb e Josué, junto com aqueles 10 líderes, entram naquela terra, Caleb só consegue enxergar o resultado, a confirmação da palavra de Deus, o que Deus havia dito, o relatório dele, a visão dele só contemplava a resposta de Deus, o que Deus tinha prometido e que era verdade. Caleb, com certeza, viu os anaquitas lá, porque eles habitavam lá. Eles tinham grande estatura, mas Caleb não se paralisou, não teve medo do que eles representavam, do que eles eram, qual o tamanho deles, qual a tamanha força dele, porque eles estavam habitando ali, porque Caleb conseguiu enxergar o que o Senhor tinha falado com ele. Quero que você abra aí Josué, que é muito, muito conhecido de muitos cristãos e que muitas vezes ler esse texto e não tem a compreensão. E como eu disse a vocês, o que Deus trouxe ao meu coração para eu tratar, porque assim, existem pessoas, até querido cristão, que se atormenta tão grande, quando até diz assim, não, eu não estou com medo. Eu não tenho medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não posso ter esse sentimento. Querido, esse sentimento é comum do ser humano. O que não pode, o que a Bíblia reprova, é o controle desse sentimento na sua vida. Mas todo ser vivente, ele tem esse sentimento ativado. Ora, esse sentimento vai ser usado como benefício na sua vida, como também, se você não vigiar, se você não tiver atenção, ele pode ser usado para prejudicar a tua vida, paralisar. O medo que Deus abomina, o que Deus repreende, é o medo que nos paralisa de vermos, realizar e obedecer às ordens do Senhor. Esse medo, Deus não quer na nossa vida, não. Conseguiram compreender? Até agora está conseguindo compreender. Eu estou tentando falar pausadamente, procurando tentar, lembrando até de algumas professoras que na graduação, na minha pós-graduação, falava, que eu conseguia explicar, direito, não sei, se eu estou conseguindo ser compreendida, por vocês. Tá sendo bem claro, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham vergonha de perguntar, porque nós estamos aprendendo, tá certo? Eu não sou dono da verdade, eu simplesmente estudo a palavra, medito na palavra e faço aquilo que o Senhor tem ordenado, tá certo? Isso, Deus está dizendo assim, o medo quis me paralisar. Esse medo é abominável diante do Senhor. Esse medo é rejeitável
diante do Senhor. Esse Deus não aprova. Esse medo que vai querer nos paralisar. Esse medo, Deise, esse Deus reprova. O medo que vai nos colocar pavor, né? Não, por favor, não vão nesse caminho não, tá certo? Que Bruninha já está dizendo aí, o meu também, né? Não, né? Esse não é um medo que precisa ser louvado, que precisa ser declarado, que precisa ser admirado. Não, esse medo sim, a gente precisa ser reprovado em nossas vidas. Não serve como exemplo para a vida de ninguém, porque esse medo que paralisa não é benéfico para as nossas vidas. Não serve de lição para ninguém, não serve de referência para ninguém, tá certo? Desde só quis compartilhar, tá certo? Mas não é um medo benéfico e não provém de Deus, tá certo? Esse medo não provém de Deus e por isso que aí a gente vai ler mais na frente, quando o Senhor fala, não que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou seja, aquele que tem o amor de Cristo, ele vai lançar esse sentimento que pode controlar tua vida e prejudicar a tua vida ao ponto de paralisar. Glória a Deus, está vendo? Ela já está declarando aí, ela já não tem mais esse sentimento, mas já teve, né, esse sentimento. E lendo a palavra, crescendo em Deus, que a gente vai ter essa habilidade. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. E que muitas pessoas, quando lê a partir do versículo 8 e 9, e muitas pessoas citam, muitas pessoas até se apropriam, né? E não entendem que, assim, o que tinha acontecido com a vida de Josué. Observe, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, hoje, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão. Entre na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu o darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano e do grande rio Eufrate, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Seja forte e corajoso. Corajoso é alguém que está com medo, e aí o Senhor diz, não tenha medo, mas sim tenha coragem. Coragem que Caleb teve. Coragem, o sentimento que Caleb e Josué teve. Ou seja, ele não se deixou dominar pelo sentimento do medo, vendo a situação. Por exemplo, existem também pessoas que nessa pandemia, né, nessa situação, né, assim, fica com medo ao ponto de nem conseguir dormir, preocupado com o amanhã. A Bíblia vai dizer, o Senhor vai falar, não estejais ansioso por coisa alguma, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. Não será a vida mais preciosa, não é? Se Deus cuida, né, do Mateus 6, né? Se o Senhor cuida, né, das aves, que observe as aves, né, e lírios do campo, eles não se arrumam, elas não têm armário para armazenar, para guardar, mas o Pai cuida dela e nós valemos muito mais. Então, esse sentimento de algumas pessoas que até são crentes e acreditam que o Senhor é o Jeová Jireh, mas sempre o medo quer ser ativado na vida dela e aí querer dominar a vida dela. Ai, meu Deus, e agora? Como vai ser no final do mês? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar todas as minhas contas
Será que eu vou ter como comprar o alimento mais tarde? Aquele medo que vai trazer aquela angústia, que vai trazer prejuízo na tua vida e vai impedir que você enxergue e veja o cuidado, a provisão de Deus sobre a sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se o medo domina a tua vida, você é impedido de enxergar e de viver o que Deus tem para a sua vida. Josué, quando ele se depara com essa palavra de Deus, ele era auxiliar de Moisés. A Bíblia vai dizer que, quando vai falar da morte de Moisés, a Bíblia vai dizer que não houve homem antes e nem depois, como Moisés, que Deus falava como que fala face a face com um amigo. Então, Josué, diante daquela pessoa, né, assim, eu às vezes fico olhando assim, né, por exemplo, tem pessoas que muitas vezes eu vou escalar para ministrar, para estar na palavra, às vezes, como uma certa vez, alguém me chamou, ela tem uma campanha na casa de uma irmã, e eu estava numa consulta do otorrino, e eu lembro que a pessoa estava apavorada. E, pastora, a gente só vai começar o culto se a senhora tiver. E eu disse, querida, quem tem que estar é Jesus. Fica tranquilo. E sabe aquela segurança que alguém passa para você, que é normal, o pecado é adoração, né? Mas que é normal você desejar, né, querer que alguém esteja ali próximo de você. Josué, né, que era auxiliar de Moisés, sabia da intimidade que Moisés tinha, né? Como Deus falava com Moisés, ele via todos os milagres. E quando Deus diz agora, meu servo Moisés morreu, agora vai ser você, Josué, que vai liderar o povo, que vai conduzir o povo para a terra que eu prometi para Moisés, que onde ele pisasse a planta do pé, eu ia dar por herança. Qual é o sentimento que é ativado pela palavra quando diz o Senhor? Verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dias e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore. Apavore é um sentimento de medo. Ou seja, a gente vai, como existem pessoas que dizem assim, para não dizer a palavra medo, porque aí dizer, não, crente não pode ter medo. Aí a pessoa diz assim, não, eu estou com receio. Não, eu estou assim, sabe, cauteloso. Palavras que são retiradas desse sentimento que é quase o mesmo, na verdade é o mesmo sentimento, só que dito de uma forma mais aliviada, mas que é o mesmo sentimento. E aí o que ele diz? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Qual era o sentimento que Josué tinha aqui? Sentimento de medo. Ele estava com medo, ele estava apavorado de como é que ele ia lidar com aquele povo. Como é que agora ele estava olhando quem Moisés foi e ele estava dizendo, eu não me acho capaz. Eu posso ser um forte guerreiro. Eu estava sendo auxiliar de Moisés, eu estava aprendendo com ele, eu estava crescendo, mas eu, agora sozinho, né, eu lembro, posso dizer, né, pastora Cris? Deixa eu só ver se ela me permite, que eu falei do negócio do grupo. Posso falar? Não sei se a pastora Cris ainda está aí. Então eu não vou falar, como eu não vi a resposta da pastora Cris, né? Mas pode, ela está dizendo. Por exemplo, aí eu falei assim para ela, ó, pastora Cris, estou te preparando, vice, para te deixar liderando o grupo lá do Zap, né?
E ela, mas tu estás, né, minha pastora, porque você sempre vai ser minha pastora, tu vai estar comigo, né? E na hora eu me lembrei sobre isso, né? Assim, muitas vezes nós vamos ser o Elias na vida de alguém, nós vamos ser o Moisés na vida de alguém, nós vamos ser um Paulo na vida de alguém, mas vai chegar um momento em que Timóteo, né, que Eliseu, que Josué vai precisar estar liderando. E é normal, é comum, querida. E eu disse a ela, não sou Jesus, mas não te deixarei e não te abandonarei, né? Ou seja, eu vou estar sempre perto, né? Sempre estar aqui, né? Assim, porque a gente sabe também que há um nível de confiança, de intimidade, né? Eu ouvi de Jana também, né? Falando, né, Jana? Ela, eu não saio, né? Mesmo se a pastora não me quiser, eu vou atrás dela. Eu disse, isso não pode acontecer, né? Assim, porque a gente terminou criando um vínculo de amor e amizade, né? Então, assim, não sei, Josué ficou como lidera a multidão, uma multidão. Não entendi não, Alda. Né? Moisés, Josué, quando tem ativado, ou seja, pessoas que acham que grandes homens de Deus, pessoas que tinham intimidade com Deus, né? Assim, não tinha... Deus nos ajude o que, Cris? Não entendi. Não entendi não, mas a gente vê que quando Josué, um grande homem de Deus, né, que ficou sendo sucessor, a gente vai ver mais lá na frente que Josué, quando diz para o povo, diante do povo, ou seja, ele começou a aprender e agora ele estava pondo em prática, né, o que ele havia aprendido com andar com a vida. Ah, tá certo, obrigada, Cris. Né, a não ter medo, que ela disse, Jesus nos ajude, né? Ou seja, esse sentimento é comum, né? E Deus sempre vai nos dar uma palavra. Por exemplo, Deus que conhece o pensamento, o som do coração e o pensamento. Não adianta você dizer, eu não estou com medo, não. Eu estou com receio, né? Mudando, ou seja, está com medo. Tu só mudou a palavra, porque o medo muitas vezes é muito forte e é falado muito na Bíblia, porque Deus, quando fala sobre o medo, ele está falando para que esse sentimento que é comum, que é inerente do ser humano, ele não domine a tua vida. Porque Deus poderia retirar de nós esse sentimento, mas ele sabe que esse sentimento, ele tem que estar na nossa vida. Por quê? Porque esse sentimento vai também ser uma forma de defesa para a nossa vida. Por exemplo, o medo de pecar, o medo de desobedecer ao Senhor, é medo. E aí vai fazer o quê? Nos levar a ter uma vida de santidade, a uma vida de busca, uma vida de entrega. Tá certo? Então, o medo, ele é comum, ele é normal e nós nesta manhã vamos aprender a controlar como a Bíblia nos dá respaldo para isso e como nós vamos nos comportar, porque o medo que quer te paralisar, o medo que quer impedir de você seguir, né, de ir avante, esse medo precisa ser retirado, né, da tua vida. E aí o Senhor fala para ele, não se apavore. É um sentimento de medo tão grande que é como se fosse assim, porque na verdade o medo, o sentimento medo, ele tem estágio, certo? Por exemplo, tem um medo, vamos dizer assim, leve, um medo moderado e um medo muito grande, entendeu? Então, o medo leve, moderado, ainda vai lá, mas aquele medo que é grande, que chega a ser pavor, esse medo é prejudicial. E por isso, quando o Senhor chama a Josué, ele diz o quê? Não se apavore, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu vou te capacitar, eu vou te ensinar, eu vou estar junto com você. Não vou te abandonar, eu vou estar junto, eu vou estar aqui, ó, guiando
você. Até agora, tudo compreendido? Posso continuar? Desculpa. Posso continuar? Abre aí, por favor, Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. E o versículo 13. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Em outras versões, porque a minha é NVI, mas em outras versões vai falar vai dizer assim, quem não tem medo da prisão, nem do castigo de Deus, não tem medo de matar outra pessoa, né? Ou seja, em outra versão vai estar dizendo assim, Provérbios 8:13, né? Na minha linguagem NVI foi que falou dessa forma, tá certo? Mas eu anotei aqui porque em outras versões vai justamente falar sobre o medo, ou seja, o medo quem não tem medo da prisão, nem do castigo de Deus, faz o quê? Mata o próximo, mata o seu próximo. Ou seja, esse medo vai nos impedir a desobedecer a Deus, de fazer o mal. Esse medo vai ser favorável na nossa vida. Não sei se a palavra está certa, né? Assim, porque muito se fala, né, assim, sobre o medo, e talvez algumas pessoas, para não confundir, achar que eu estou pregando que você deve ter medo. Não, eu estou ensinando que o medo é comum em todo ser humano e que ele pode ser benéfico na nossa vida, como também ele pode ser prejudicial à nossa vida. Lá no começo a gente viu que o medo de Davi de pecar fez o quê? Esse foi benéfico. Não é não? Que levou a ele obedecer, a ele reconhecer o seu pecado, tá certo? O medo aqui que Salomão está escrevendo em Provérbios é o medo de quê? Do castigo de Deus, de matar o seu próximo. Esse medo, quem não tem esse sentimento de matar, de desobedecer a Deus, eu não tenho medo do castigo de Deus, que tem gente que é prepotente, viu? Eu tenho lá medo do castigo de Deus, ainda usa a palavra, Deus é amor. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus, ele castiga, ele repreende aquele que ele ama. Por isso que a gente vê muitos cristãos aí passando por muita coisa, pessoas aí, e o que a gente está vivendo no mundo, pelo pecado do homem, né, de não temer a Deus, não ter medo, né, do castigo de Deus, da mão do Senhor, castigando o povo pela sua rebeldia. Queria continuar ainda com você dizendo, né, falando, quando o medo nos leva a Deus, olhamos para a situação e controlamos. O medo muitas vezes nos ajuda a nos levar a ver quem somos e o que podemos em Deus. Abre aí Salmo 56. Salmo 56. Eita, já passei da hora, não foi? Salmo 56. Quem aguarda só mais um pouquinho? Rapidinho, já estou terminando, que eu sei que já passou da hora. 11h07. Alguém permite eu passar só um pouquinho? Estou já terminando, para a gente fechar. Se você concorda aí, dá um amém, por favor. Enquanto você está aí em concordância ou não, né? Salmo 56, versículo 3 e 4, vai dizer assim, mas eu quando... Obrigada. Amém. Salmo 56, 3 e 4 diz assim, mas eu quando estiver com medo,
confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que pode me fazer um simples mortal. Entende? Né? Ou seja, o medo vai nos levar a confiar, a reconhecer quem nós somos, quem o Senhor é e o que Ele pode fazer. Ele vai dizer, quando eu estiver com medo, confiarei. Isso é o salmista falando, né? Cantando, né? Dizendo assim, o salmista Davi, quando eu estiver com medo, eu vou confiar em Deus. Quando esse sentimento estiver ativado em mim, eu não vou deixar ser dominada por ele, mas sim vou confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, e em Deus eu confio, e não terei medo, ou seja, não temerei, ou seja, quando eu estiver diante desse medo, eu vou confiar em Deus, e aí esse sentimento de medo já não vai mais me dominar, ele vai sair da minha vida, porque eu vou olhar para Deus e vou confiar nele e saber que Deus vai fazer algo por mim, tá certo? Deixa eu dar uma corrida aqui, né? Eu vou dizer alguns textos, tá certo? Para você que está aí anotando, né? Vai anotando aí. Salmo 23 e o verso 4, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ou seja, um sentimento de medo. Ou seja, ele estava dizendo, olha, se eu estiver na iminência de morte e ele está com medo, ele vai dizer assim, não temerei. Ou seja, não vou ter medo, porque o Senhor vai estar comigo. Isaías 41, verso 10, vai dizer, Isaías 41, verso 10, pastora Cris está dando alguma referência aí, que eu não sei, deve ser alguma a respeito de medo, né, pastora Cris? Que ela está dando aí, a gente está falando do texto sobre medo, aí eu acredito que deve ser alguma referência a respeito do medo. 2 Samuel 23, 30, 32. Eu acho que é alguma referência sobre medo, tá certo? Se vocês quiserem também anotar aí, tá bom? Isaías 40, versículo 31 vai dizer, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, corre e não fica exausto, andam e não se cansa. Ou seja, aqueles que têm esperado em Deus, ele não tem esse sentimento de medo, ou seja, porque eles estão esperando em quem? Em Deus. Ainda em Isaías 40 e deixa eu ver se 40 e o versículo deixa eu aqui, me perdi. Quarenta e um, 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo. 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço e o ajudarei. Eu os segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, o Senhor está dizendo, né, que não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Ele fala para a gente, né, que ele como nosso Deus, eu e você não precisa temer, eu e você não precisa deixar que esse sentimento de medo domine as nossas vidas. 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1 e o versículo 7. Vai dizer, ok, eu estou fechando a minha Bíblia, tá certo? 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, quando Timóteo está falando para a igreja, ensinando, inspirado por Deus, ele vai dizer, olha, Deus não te deu espírito de temor. O que é temor? Medo.
ou seja, um sentimento de medo. Ele disse: Deus não deu esse sentimento nem para mim, nem para você. Ele não deu esse sentimento, tá certo? Aí ele diz assim: não deu esse sentimento de medo, mas ele deu para mim e para você o quê? Um espírito de amor e de equilíbrio, ou seja, você saber equilibrar, você saber, né, dominar, controlar esse sentimento natural de todo ser humano. Consegue compreender essa palavra? Ou seja, equilíbrio, quando ele está dizendo aqui, é que esse sentimento pode sim ser favorável na tua vida, como também pode ser prejudicial à sua vida. Então você precisa ter o equilíbrio, o controle desse sentimento. Abre aí também 1 de João, e é quando todo crente que conhece a Bíblia cita muito esse versículo, não é? 1 de João, capítulo 4, e o versículo 18. 1 de João, capítulo 4, e o versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E aí por isso que muitas pessoas, porque em algumas versões vai falar mesmo a palavra medo, ou seja, em outras versões você vai ver na Bíblia, que eu não sei qual é a tua versão, né? A NVI vai falar temor, né? Temor é também um dos, como eu posso dizer assim, não é substantivo, mas é um das palavras que se relaciona, se fala muito quando alguém está com medo, porque temor é um sentimento de medo, ou seja, de que a gente tem, né? Assim, por isso que ele diz: não teme nem te apavores, né? Ou seja, não tenha esse sentimento. Por quê? Porque o verdadeiro amor, que amor é esse? O amor de Cristo que ele está falando. Timóteo está se referindo ao amor de Jesus, ou seja, quando esse amor de Jesus alcançou a minha vida e a tua vida, esse sentimento de medo, ele consegue ser lançado fora de nós. Por quê? Aí a gente volta para aquele texto de Números 13, o texto de Caleb. O amor de Jesus alcançou a vida deles, também daqueles outros líderes, porque eram líderes de cada nação, né, assim, de cada tribo, mas o que acontece? O amor do Senhor estava tão evidenciado na vida de Josué e Caleb, que o que é que ele faz? Ele vê, porque ele não é cego, ele viu que estava lá os anaquitas, estava lá os descendentes, mas o que é que ele faz? Esse amor de Jesus pega esse sentimento que quer paralisar, que prejudicar você, e lança fora, tira de você, arranca de você, te leva para o lugar de confiança, de temor ao Senhor. Consegue compreender? Consegue entender o que Deus está falando, de a necessidade do teu equilíbrio? Por isso que eu fico muito muito alerta quando eu vejo as pessoas muito radical em algumas coisas, e às vezes pega principalmente esse versículo, né? Existem pessoas que nem pronunciam a palavra medo. Aí dizem assim: não, eu só estou com receio, porque a Bíblia diz que eu não posso ter medo. A Bíblia não diz que você não pode ter medo. Quando a gente vai lá, querido, e eu vou terminar também, Romanos capítulo 8 e o verso 15 vai dizer assim: porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito de Deus que é derramado sobre a nossa vida, querido. Por isso que o mundo não consegue compreender, e esse sentimento é difícil de ser tirado na vida, do domínio, do controle, da vida de um ímpio, de uma pessoa que não tem o entendimento de Deus e consegue controlar. Por quê? Porque ela não tem o entendimento que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos tirou dessa escravidão, do pecado, do temor,
sabe? Oh, meu Deus. Jana, tu é muito fofa, Jana. Dá vontade de te apertar. Jana tá dizendo que tá gostoso demais. Não pare não, pastora. Né? Deus derrama esse espírito sobre as nossas vidas, que faz o quê? Né? Esse espírito que nós recebemos nos deu essa adoção de sermos agora filho de Deus. E aí, esse sentimento de medo, ele já não controla mais as nossas vidas. Por quê? Porque quando a gente tem esse amor de Jesus, a gente vai a Ele e a gente não é mais escravizado, mas Ele faz o quê? A gente apresenta diante do Senhor esse sentimento. Por exemplo, algumas pessoas, né? Porque assim, a senhora é pastora, a senhora é um instrumento, Deus usa a senhora. Olha, eu não conte comigo, né? Assim, tipo, para tomar injeção, né? Assim, meu esposo morre de rir. Uma vez eu fui para a emergência com muita dor. E o médico olhou para mim. Acho que ele disse, essa menina não é normal. Aí eu cheguei lá e ele foi dar uma bezetacil. Eu estava com a crise, né, de garganta muito forte. E aí, quando ele veio, ou quando vai me colocar no soro, querido, eu não estou nem aí, com 47 anos. Eu começo a chorar, porque eu não gosto de agulha. Não gosto. Aí o enfermeiro rindo comigo, porque tem como eu tomar? Ele, tomar o quê, minha filha? Eu tomar, assim, um remédio, um comprimido, ou tomar o soro. Ele, minha filha, não tem como não, tem que ser injetável, tem que ser pela veia, né? Aí quando eu cheguei no médico, que eu olhei, eu disse assim, você não tem como assim, se eu passar um remédio para eu tomar, não. Aí o médico fez assim mesmo, meu esposo estava comigo, ele sabe que eu não estou mentindo. Ele disse, minha filha, dá assim uma olhadinha onde você está. Aí eu disse, não, eu sei, eu estou numa emergência. Ele disse, pois é, né? Na emergência a gente não toma comprimido não, querida. Comprimido a gente toma em casa quando a gente é consultado e o médico passa um comprimido. Aqui a gente toma injeção, aqui a gente vai para o soro. Aí eu, vendo assim, e o meu esposo sempre está comigo, não gosto de tirar sangue, eu tiro, mas a pessoa pensa que eu estou passando mal, mas na verdade, querida, ou seja, é aquele sentimento, não gosto. Né? Então, assim, mas tem pessoas, querida, que aí eu lembro que quando eu fui fazer cirurgia mesmo, a primeira não, né? Porque a primeira vez quando você vai também, né, pastora Cris? Obrigada, não sou eu só não, né? Eita, tá feita, né, Cris? Esse ministério, duas pastoras com medo de injeção, alguém for tomar injeção, não chama a gente não, tá? Que a gente não vai saber te consolar muito bem não, tá certo? A gente vai mandar dizer, não, vai sair correndo, né? Não, tô brincando, viu? A gente vai estar lá ajudando, dizendo, toma, não dói nada não, né? E daí eu fui fazer uma cirurgia, mesmo, por exemplo, a primeira cesariana, eu não estava com medo, porque eu também não sabia, né, o que esperava, o que ia acontecer, era novo para mim, né? Então, assim, mas eu me lembro que na cirurgia que eu fiz da garganta, da cirurgia que eu fiz no umbigo de uma hérnia que eu tinha, na cirurgia da cesariana da minha filha, eu chorava. E os médicos, eu era muito novinha também, eu tive Débora, liguei com 22 anos, e eu lembro que o médico olhou para mim e disse, eu não estou acreditando não, você já é mãe de um filho, tá? Vai ter um neném, outro neném agora, e tu tá chorando, mulher, eu não estou acreditando não. E eu me lembro que o anestesista, né, e a equipe, que era até da onde eu trabalhava, muito gentil, e eu me lembro que o médico, o obstetra, né, disse, olha, mas tem nada não, a gente tá aqui. Ele ficou segurando a minha mão, né, assim, eu estava tão nervosa e não controlava o medo, o pavor que eu estava, né, assim, que minha unha grande, né, eu cravei nas costas, aí eu me lembro que aí ele, mulher, vou ter que dizer que tem um testemunha, que foi uma paciente que fez isso aqui, ó, me arranhou, né, ou seja, o medo que eu estava muitas vezes incontrolável, e às vezes as pessoas, né, assim, tentam condenar, né, assim, eu não vou dizer a você que eu vou passar a mão no teu medo, o medo que é prejudicial, o medo que não vai levar a você a confiar, a impedir de você ver o que Deus quer para a tua vida, não, isso eu não vou, porque a Bíblia não me ensina isso, mas eu não vou te condenar em momentos que nós estamos vivendo, como por exemplo, o medo dessa doença, né, dessa Covid, né, vai nos levar ao quê? A ter uma precaução.
Ou seja, se eu não tiver medo, o que é que vou fazer? Vou andar despreparado, sem máscara, sem isso, aqui, aquilo. Eu vou estar propício o quê? A poder também pegar, não é? Então, esse medo é benéfico para a minha vida. Um medo que vai nos proteger, tá certo? Então, existe esse medo. E eu lembro, querido, que sempre eu ficava orando e eu, meu Deus, por favor, eu me sinto assim, muitas vezes diante disso, assim, eu fico tão angustiada que eu digo, Senhor, eu tenho a tua presença, por que esse medo quer me controlar? E daí eu aprendi algo para mim, pastora Cris, aí tu aproveita também, não sei se vai servir para tu, né? Geralmente quando eu vou estar tirando sangue ou vai aplicar, eu começo a orar, cantar, não olho para lá, para a injeção. Meu esposo morre de rir quando eu tô no soro, né? Assim, eu nem olho. Chega a minha mão, às vezes fica inchada, porque eu não movo nem a mão, nem olho para lá, né? Assim, porque eu começo a orar, porque eu não quero que esse medo, né, domine a minha vida, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito, sabe, de equilíbrio, de amor. Esse equilíbrio vai nos levar a olhar para Deus e a gente entender, porque quando a gente está com muito pavor, quando a gente está com muito medo, há uma angústia muito grande, a gente às vezes não conseguem enxergar o que Deus quer. Ou seja, aqueles 10 espias, eles estavam com tanto medo dos anaquitas, daqueles gigantes que estavam lá, que fez o que, querido? Eles pegaram e disseram, não podemos subir, não podemos nos apossar daquela terra, porque eles são grandes. À nossa vista, nós somos gafanhotos e eles são gigantes, eles vão nos devorar. O medo que paralisou eles e impediram de eles querer ir possuir o que Deus tinha prometido para ele. Caleb e Josué disse, Caleb calou o povo de Israel diante de Moisés e disse, não, nós vamos sim, porque o Senhor nos prometeu e Ele nos vai apossar. Querida, esse equilíbrio que Deus quer na tua vida nessa manhã, que Deus trouxe esse ensino de palavra para que você não se perturbe com o sentimento de medo, mas também não deixe que o medo domine a tua vida, controle a tua vida e impeça de você viver o que Deus tem para a sua vida, de poder colocar em prática, querido, aquilo que Deus tem. Quando você vai lá, e eu encerro com isso de verdade, não que eu estava falando mentira, mas é porque eu preciso terminar com esse texto. Quando a gente vai lá para Marcos, capítulo 6, para quem está anotando aí, Marcos, capítulo 6, do 49 ao 50, nós vamos ver que Jesus anda sobre as águas. E o que é que acontece? A Bíblia diz que eles são tomados de medo. Querido, eles estavam com tanto medo que eles estavam confundindo Jesus como fantasma. Eles estavam olhando para Deus como se Jesus fosse um fantasma, porque era altas horas da noite. E o medo deles fizeram com que eles não conseguissem enxergar e perceber o que Deus havia dito para eles. Deus disse assim, olha, vai mais a distante que eu vou encontrar com vocês. Deus fica orando. E na alta madrugada, bem assim, Jesus vai ter com eles. Jesus não prometeu que ia. E Jesus foi, só que Jesus estava também orando ao Senhor, porque ele tinha uma vida de comunhão com o Pai, de relacionamento com o Pai, né? Então, o que é que ele faz? Ele vai ao encontro deles. E o que é que acontece? O medo, o pavor deles faz com que eles confundam a presença de Deus e pensem que é o quê? Um fantasma. E o que é que Pedro diz? Pedro todo afoito, porque tem crente que é assim, né? Meio afoito. Né? E, né? O quê? Ah, é tu mesmo, não é fantasma não? Se é tu, manda que eu vá contigo. O Senhor se garante, minha querida. O Senhor, como dizia uma menina, que eu até disse, meu Deus, que heresia. Mas ela quis dizer no sentido, né? Porque estava lançando aquela música como é o nome? Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. E em todo lugar você escutava, né? Esse louvor. Aí ela falou que o namorado dela era biólogo e ele estava tendo uma aula de biologia e ele estava na natureza. E aí estava falando, né? Muita coisa. E ele estava contemplando. E ele não era crente não, viu? E ele estava contemplando. Ele disse,
Rapaz, no meio dessa mata, dessa coisa linda assim, né, dessa vegetação, eu chego, me arrepiei, porque eu disse, cara, esse cara é Jesus. Claro, querido, que o termo que ele usou foi um termo de falta de reverência, porque Deus, a gente não pode se referir ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, como cara, como Xuxa, nem aquele cara lá de cima, não pronuncia o nome do Senhor, não tem reverência, mas ele queria dizer assim, oxe, ele está dizendo que esse cara que é romântico, que é isso, que é aquilo, se acha o cara? Não, Deus é Deus mesmo. Então, querido, Deus, ele se garante. E o Senhor diz para Pedro, diz assim, vem, e Pedro vem, mas a Bíblia, nesse mesmo texto, vai dizer o quê? Que reparando o vento, o mar agitado, ele teve medo, e o que aconteceu? Ele tirou as vistas do Senhor, e ele começou a reparar no mar, e levou o quê? O sentimento dele de medo, ao ponto que impediu dele chegar junto de Jesus, e ele aconteceu o quê? Ele começou a afundar. Querido, é esse medo que Deus não quer que eu e você tenha, esse medo que não pode dominar a nossa vida, a tua vida, que impede, querido, de vivermos o milagre de Deus. A Bíblia vai dizer nesse texto, querido, que Deus está cumprindo algo que ele tinha prometido, mas o medo deles, dos discípulos, confundiram Jesus com o quê? Com um fantasma, impediu de eles enxergar a presença de Jesus, de chegar junto deles. Querido, muitas vezes o medo vai impedir de você ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E nesta manhã Deus está te ensinando que o amor que Deus tem por tua vida, que alcançou a tua vida, vai lançar fora da tua vida esse sentimento. Esse sentimento, querido, que muitas vezes o Senhor vai dizer, como ele diz lá em Timóteo, ele não te deu um espírito de covardia. Ele não deu esse sentimento que vai trazer medo a você, e aí você vai se acovardar, você não vai seguir adiante, você não vai querer possuir aquilo que Deus falou para você. É esse sentimento que Deus nessa manhã está tratando com você e está dizendo, você tem que lançar fora esse sentimento, porque não é esse espírito que eu dei a você, eu dei um espírito de ousadia, de intrepidez, eu dei um espírito de você avançar, de você não temer, entende? E aí Pedro, acontece o quê? Ele é dominado por esse sentimento. E a Bíblia vai dizer que ele começou a andar, ele estava olhando para Jesus, ele estava obedecendo o chamado de Jesus. Vem, Pedro, você quer vir? Venha. Não é? E Pedro vai, a Bíblia vai dizer que ele andou sobre o mar. Ele começou a andar, mas chega a uma determinada parte que o que acontece, ele tira os olhos do Senhor e ele olha para o vento, ele olha para o mar que estava agitado, e aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele percebe a fúria do mar, o mar agitado, e aí o que acontece? Ele afunda. Quando você deixa o sentimento do medo dominar a sua vida, querido, você começa a afundar, você começa a não confiar em Deus, a não ver o agir de Deus, e aí o medo começa a controlar a tua vida, e aí quem perde é você. Mas nesta manhã, Deus me trouxe a minha vida para falar sobre esse sentimento, sobre esse estudo acerca do medo, que o medo é comum na tua vida, ele não foi retirado quando você aceitou Jesus, porque isso é um sentimento humano, isso é um sentimento de qualquer ser humano. O que foi retirado da tua vida foi o sentimento do medo, que vai te controlar, que vai te dominar, que vai trazer prejuízo na tua vida. Esse sentimento, esse equilíbrio que Deus nessa manhã está dizendo para você. Mas em nenhum momento da Bíblia você vai ver que quando ele diz assim, lança fora, ou seja, ele tira esse momento de medo, de pavor que você está, tira de você, lança fora. Mas ele não está dizendo que você não tem nunca mais o sentimento
de medo, porque esse sentimento vai continuar em você, só que ele não pode dominar você, porque senão, se ele tira esse sentimento de você, você não vai ter o temor, o medo de obedecer a Deus, de ter o temor de Deus. O medo não pode te dominar, ele não pode te controlar. E eu sei que Deus falou com você, ensinou para você, como Jana declarou aí de uma forma tão linda, tá tão gostoso o estudo, né? Assim, que ela não queria que parasse, mas eu entendo pela palavra de Deus, né, que Deus nessa manhã, né, derramou dessa palavra sobre a tua vida, desse entendimento sobre a tua vida, para que você não se culpe, mas também você não se acomode. Distorcendo a palavra da pastora, agora eu estou mais aliviada. Todo mundo tem medo, né? A pastora disse que é normal ter medo. Não, eu disse todo mundo tem, mas o que a gente está aprendendo aqui é que o medo não pode controlar, dominar a tua vida. Quem domina é o Senhor. Todos compreenderam, que vocês que entendeu, dá um glória aí para Jesus, não para mim, né? Se eu fui muito rápida, né? Assim, se eu avancei, né? No coisa eu quero pedir perdão, né? Mas que nessa manhã você anote todos os textos, né? Assim, se for necessário, né? Tá lá gravado, vai estar lá no canal, né? Se for necessário, se em algum momento na tua vida esse sentimento quiser te apavorar, escuta lá de novo, assiste lá de novo, se apropria da palavra, começa a ministrar a palavra sobre a tua vida e você vai ver que esse sentimento vai sair da tua vida, vai ser arrancado da tua vida, tá certo? Vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais uma escola dominical, obrigado a Deus por mais um momento de comunhão que o Senhor nos proporcionou neste dia. A tua mão grande e poderosa esteja estendida sobre as nossas vidas, conduzindo este dia para que, ó Deus, nós possamos ter guardado a tua palavra, o teu ensinamento, Senhor, em nossos corações, e que esse sentimento, ó Deus, que é comum no ser humano, ele não venha a dominar, a controlar as nossas vidas, mas nos ajuda, Senhor, a ter o equilíbrio, ó Deus, nesse sentimento, e que deixamos, ó Deus, ser controlado pelo teu Espírito Santo, que nos deu um espírito de ousadia, Senhor, que nos deu, ó Senhor, um espírito, Senhor, de avançar. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Deus, a guardar no nosso coração para não vir a pecar contra o Senhor, e que toda e qualquer distorção do que foi ministrado, ó Deus, seja quebrada agora no poder do nome de Jesus, e que a tua palavra seja firmada, ó Deus, no pensamento e no coração de cada um que a ouviu nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todas, né, que com muita paciência, né, pode ouvir, tá aí, né, hoje à noite, né, pastora Cris vai estar dirigindo o nosso culto. Eu falei às 19h30, nós vamos começar às 19 horas, para que de 8h30 nós já esteja encerrando, né, a nossa programação, tá certo? Então, você que deseja, né, louvar nesta noite, né, cultuar junto conosco, então às 19 horas já entra lá, né, assim, pede a oportunidade à pastora Cris, para que a pastora Cris te dê a oportunidade, das 19 até as 8 horas, né, vai estar esse momento de louvor, né, ao Senhor, de dar a oportunidade de a pastora Cris, né, estar louvando ela mesma com alguns hinos, depois dar a oportunidade à congregação, né, à igreja do Senhor, para ter a oportunidade. Ela vai passar a palavra para mim às 20 horas, e a gente ministra, e às 20h30 nós vamos estar terminando o nosso culto, tá certo? Para a glória de Deus. Então tá combinado, às 19 horas, né, você aí ativa, né, o sinalzinho, sei lá, alguma coisa assim, para, né, você estar atento às 19 horas
nosso culto, tá certo? Ao Senhor. Então prepara o louvor para cultuar a Deus, para entregar ao Senhor. Pede a oportunidade à pastora Cris, que vai estar na direção do trabalho desta noite, né? Então se você pede a oportunidade, ela vai te dar a oportunidade. Você vai poder louvar. Às 20 horas ela vai estar entregando a palavra para mim. A gente vai ministrar e às 20h30 nós vamos estar encerrando o nosso trabalho, tá certo? Com a semana de bênção que Deus vai dar, e Deus já tem uma palavra para você nesta noite. Que Deus abençoe, que te dê um domingo de excelência, né? Na presença de Deus, que a presença do Senhor continue aí na tua vida, tá certo? Deus abençoe, até a noite, se Deus assim nos permitir, que eu sei que Ele vai nos permitir. Amo vocês, amo tu, Vicejana, né? Quando passar essa quarentena, a gente vai te apertar bem muito, tá certo? Um beijo, Deus abençoe, né, a cada um. Obrigado mais uma vez a pastora Cris o apoio, né, a ajuda, né, palavra tremenda, gloriosa, né, que ela trouxe nessa manhã. Muito obrigada, né? Assim, pontualmente ela começou às 9 horas, eu já estava, porque a vossa pastora que vos fala aqui é enrolada toda, né? E aí eu tinha esquecido como é que faz para entrar. Aí, ou seja, eu entro no meu Instagram, né? E aí eu não sabia. Aí quando eu vou fazer o ao vivo, é que eu entro no da gente, né? E aí eu fiquei no da gente, tentando entrar, e eu não estava conseguindo, né? Então foi por isso, né, que eu ainda enviei até uma mensagem para Bruninha. Bruninha, como é que faz? Porque eu tinha esquecido, tá certo? Mas às 9 horas, né, eu já estava no encontro marcado com o Senhor e com nossos irmãos. Não estou aqui me justificando, não, mas é porque graças a Deus eu tenho procurado respeitar, né, os horários, né, para a gente começar e terminar. Eu sei que hoje a gente passou mais uma vez do horário, peço perdão de verdade, mas como disse Jana, a palavra estava tão gostosa, o ensino estava tão gostoso, né, e o Espírito Santo estava falando com muitas vidas que aprendeu, que pôde se libertar desse dia, né, desse domínio, né, do controle, do medo, né, que queria paralisar a sua vida, né, assim. Então eu louvo ao Senhor. Então, amém, Jana, né? Então, logo mais às 19 horas, nós vamos estar. Então, assim, vai preparando o teu louvor, pede a oportunidade à pastora Cris, tá certo? Para que ela te dê a oportunidade, que ela está na direção do trabalho, e às 20 horas é que nós vamos começar a ministração. Ela vai passar o trabalho para mim às 20 horas, tá certo? Combinado? Deus abençoe.